Aqui ele pega? Aí ele vai pegar, porque ele vai pegar aqui. Então você pode falar aqui ou falar olhando pra mim, assim, sabe? Mas daí ele pega aqui, ó, nessa direção. Beleza? Uhum. Para ele puxar pra você, cara, que saco. É um ranço quando tu faz isso. Pegar o microfone e bater só me enfiar aqui, ó. Meu! E também você que ficar reclamando com o microfone e ficar puxando, eu puxo quanto eu quero. O vídeo é meu, o canal é meu. O microfone é meu. Saco. Manda um microfone pra mim. Compra aí, é 2.000 negócio. Recebido ninguém quer me mandar. Agora reclamar. O HyperX aí, em vez de falar assim, pô, coitado deles, vamos mandar um microfone pra ele, não. Aí ninguém manda. Não. Mas reclamar, o pessoal reclama. Ah, de graça, né? É, reclamar é de graça, esse é o problema. O dia que começarem a cobrar por reclamação, daí o pessoal vai pensar muito bem do que... Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Aceita que dói menos. Olha, o YouTube pode monetizar aí. Reclamações. Reclamações se pagam R$1 por reclamação. Daí o pessoal, eita, mas o YouTube ia ficar quinquilhardário. Quinquilhardário, exatamente. Daí é elogio de graça. Uhum. Cada reclamação que você fizer é R$10 que você vai ter que doar pro canal. Pra quem não sabe, essa já é a segunda versão que a gente gravou ontem e ficou fora de foco. E como a gente se importa muito com qualidade, aí ó, estamos gravando de Fora de foco porque eu falei 10 vezes pro André. André, olha, a primeira cabeça tava cortada, depois tava fora de foco, depois era o quê? Dedo caganeiro em você. Não, brincadeira. Tá tudo bem? Tudo bem. Tiff, a gente se encontra lá fora, tá bom? Tá bom. Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda a mais um episódio desse rápido, acelerado e podcast O lado criativo. Você roubou minha ideia? Ladrão. Eu não roubei essa ideia. Você fez antes. Ladrãozinho. Mas o podcast... E nesse ritmo acelerado, já vamos direto ao assunto de hoje. Ritmo de Fórmula 1, ritmo de Max Verstappen. Que é como ser criativo. André, você é criativo? Sim, foi criativo? Porque afinal, a Ana me deu aqui esse pequeno desafio. Vamos fazer a abertura hoje do podcast O Lado Criativo com o tema Fórmula 1. E eu aqui na agilidade que já pensei, joguei 3 coisas, roubei a ideia da Ana, porque afinal nada vem do nada, e já fiz minha abertura aqui desse podcast, né? E eu sei que você me conhece há alguns anos. Eu queria saber assim, ó, sempre quando eu te dou um desafio, quando você vai falar o lado criativo, né, desse animado e tal, da onde que você tira essas ideias? Cara... Desse açucarado, tem tudo. Vem do nada. Vem do nada. Vem do nada. Mas, assim, hoje foi mais fácil, porque você me deu um tema. Porque, assim, a gente vai falar disso hoje, o processo criativo ele é muito mais simples quando você tem uma limitação. Então, pensa só. Quando... Eu vou só puxar um pouquinho aqui, tá? Cara, ele não se aguenta. Deixa eu só puxar um pouquinho. Cara, por favor, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Nunca te pedi nada na vida. Olha só, se eu vou fazer a abertura do lado criativo, certo? Eu tenho todas as possibilidades do mundo, meu cérebro começa a divagar e eu não consigo focar em nada e acaba que não sai nada. Mas quando você me dá um tema que você faz assim, ó, das possibilidades, faz Fórmula 1, opa, é muito mais fácil ter ideia. Então entende como é mais fácil ser criativo tendo limitação do que tendo muita possibilidade? Veja que coisa louca, é a mesma coisa quando se cozinha. Você tem todos os ingredientes do mundo. Você entrou ali na geladeira, sei lá, no freezer do negócio. Daí você olha assim, meu Deus, que receita que eu vou fazer? Agora, se só tem um macarrão e algumas outras coisas, vou fazer um macarrão, mas você pode inventar no molho. Esse que louco. Tá, mas olha só. Pode ser que eu sente aqui com outra pessoa pra gravar o podcast lá do Criativo? Não, você não vai sentar com ninguém mais aqui não, minha filha. Você acha o quê? Pode ser que eu sente com o Thor aqui. Ah, bom, que hoje tá... Dá pra ver o Thor aqui? Eu acho que Acho que dá, senão parece que a Ana só tá agradando alguma coisa. O que você tá agradando, senhora? Mas se eu sentar com outra pessoa aqui e falar assim, o tema é da Fórmula 1, vai ter pessoas que não vão conseguir ter essas ideias criativas. E você acha que isso é uma habilidade que ela vem de nascença tua, pra você ter essas ideias, assim, muito fora da caixa? Ou você acha que não? Tipo, assim, é o gene? É um dom? É o gene da criatividade? É um dom e não é. Porque tem pessoas que falam, né? Você tem dom pra isso, você tem dom pra desenho,
Ou você tem dom pra criatividade? Eu acho assim, você tem uma coisa que o dom, às vezes, vem eu puxei só um pouquinho, cara, por favor. Nunca te pedi nada. Não, assim, o dom, ele vem das inteligências. Tem estudos que mapeiam, que falam que a gente tem 9 tipos de inteligências diferentes. Tem inteligência espacial, inteligência corporal, matemática. Então, as pessoas têm mais facilidade do que outras, né? Então, eu, por exemplo, André, eu não tenho uma inteligência corporal tão bem desenvolvida. Você pode dizer, todo mundo fala, tem até um verbo na minha família que o pessoal fala que é andrezice, porque desde pequena a mãe reclamava o quê? Eu tava comendo e tinha TV na sala. Eu sempre tava vendo TV assim, daí eu ia pegar o suco de uva e pá, batia e derrubava suco de uva na mesa inteira. Eu não tinha muito noção do, sei lá, do meu espaço, assim, do meu corpo. Até hoje, eu quero andar rápido na minha casa, eu vou fazer a curva muito fechadinha e dou com o ombro na porta, cara. Como assim? Mas assim, o ponto é que a criatividade, ela não tá ligada a um tipo de inteligência só. A criatividade, ela tá ligada a todos os tipos de inteligência. Você pode ser criativo usando a tua inteligência matemática. Tipo, você é engenheiro, você tem que fazer uma obra ali e tem escassez de recurso. E você tem que calcular, putz, até o cara do financeiro, fazer investimento, eu posso ser criativo com isso. Como eu posso ser criativo com dança, como eu posso ser criativo de uma habilidade mais artística também. Eu acho que um bom exemplo era quando tinha o Dr. House, né? Você assistia? Sim. Ele era muito criativo, né? Ele ficava pensando nas ideias e tá! Como é que eu vou tratar esse paciente? No final do episódio sempre tinha aquela revelação e tal. Tinha umas coisas ali que eram forçação de barra, né? Mas é a ideia, essa é a ideia. Então, eu não acho assim... Não, eu pus pro meio. Faço o Tratado de Tordesilhas aqui, ó. Não tá bem retinho, mas tudo bem. Não foi o... eu quero dizer assim, não é dom. Você pode ter tipos de inteligências diferentes que são mais desenvolvidas em você. Nisso eu acredito. Por exemplo, eu tenho a inteligência linguística muito bem desenvolvida. Eu aprendo língua muito fácil. Eu aprendi inglês quase sem nem estudar em escola. Você é bem poliglota, né? Oi? Você é bem poliglota. Eu sou troglodita. Não, você é poliglota. Fala português e fala as bosta. Meu Deus, olha o tipo de coisa que eu tenho que escutar aqui. Mas tudo bem. Mas eu tenho mais facilidade que a Ana, por exemplo. Sabe? Então, isso é uma habilidade minha, mas eu posso ser criativo em todas elas. E você criatividade acho que é uma coisa que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo. Assim, putz, porque a escola te trata... todas as pessoas eu falo que assim, vai sendo fornada, né? Tipo, a fornada de 86, 87, 90, 2000. Você coloca as pessoas numa caixinha ali e vai meio que moldando elas todas iguais. Tem um estudo que mostra as crianças, eles pediam as crianças antes de entrar pra escola para desenhar passarinho. Elas tinham até Rafa, põe o desenho do passarinho aí. Parecia o passarinho ali. Aí depois que elas entravam, elas começavam a ver como é que eram os passarinhos desenhados nos livros didáticos, sem tendência nenhuma. Elas só observavam aquilo acontecendo várias e várias vezes. Depois eles pegavam as mesmas crianças, depois de um período ali de 6 meses, 1 ano, um curto período, e pediam para elas desenhar de novo. E olha o que saía. Agora, Rafa, põe aqui. Saiu o quê? Saía esse passarinho que é aquela gaivotinha que a gente faz com 2 risquinhos. Uhum. Por quê? Porque elas foram sendo expostas a esse tipo de desenho e elas começam a achar, não, puta, aquele passarinho que eu fazia, que era um passarinho meio robô, isso não é o certo é aquilo. E a gente vai mudando as nossas concepções e aquilo vai ficando igual para todo mundo. Repetindo o comportamento, Exatamente. Né? Então, eles testavam essas crianças desde que elas entravam na escola até elas saírem, e a capacidade de pensamento não linear, que é o quê? Tua capacidade de pensar fora da caixa, que era de 98% com as crianças de 2 a 5 anos, quando elas saíam com 21, que é tipo, saindo às vezes da universidade ou, sei lá, da tua vida escolar, elas chegavam de 5 a 2%, que era super baixo, sabe? E por quê? Porque elas iam perdendo ao longo do tempo. Alguns perdem mais, outros perdem menos. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos irmãos, tá? E você sempre foi uma criança muito mais criativa e se desenvolveu ao longo do tempo do que eu. Por mais que a gente foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, teve a mesma educação, somos pessoas diferentes. Você acha que na tua escolaridade aí, a gente teve a mesma escola, mas enfim, por que você não perdeu essa tua criatividade ao longo do tempo? E eu acabei perdendo. É aí que se entra na ideia... Tipo, eu só um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho aqui. Você entra na ideia do circunstancial, sabe? A circunstância. A Ana é 6 anos mais nova que eu.
Então, eu passei muito tempo da minha infância sozinho. É o que a gente chama em Curitiba de piá de prédio. O que é ser piá de prédio? Piá de prédio é que eu não morava num prédio, mas minha mãe não deixava muito sair de casa, tal, se preocupava. Às vezes eu brincava com uma criança ou outra, mas eu pegava daí, caixa de papelão, Lego, que minha mãe deu, eu montava cidade de Lego, ficava montando robô de Lego e tal. E dessa forma eu fui, por essa circunstância, desenvolvendo mais minha criatividade ao longo do tempo. E talvez a Ana não, a Ana já tinha, assim, outro tipo, nem de criação eu digo, mas tinha eu ali dentro, não ficava tanto tempo sozinha, talvez tinha mais amigas, eu era... Pode ser isso. E essas circunstâncias fizeram com que eu desenvolvesse mais minha criatividade. Né? Tanto que, quando eu fui escolher o que eu ia estudar na faculdade, eu escolhi design. Por que eu escolhi design gráfico? Porque eu achei que, já que eu sou criativo, eu quero trabalhar numa área criativa. E eu me enganei, porque daí quando eu fui ver o resultado, eu falei, cara, eu não sou tão bom de execução, não sou tão bom artístico, eu era muito bom de ter ideia. Daí eu mudei para a área de marketing, porque a área de marketing era mais estratégica e eu era melhor nisso. Mas eu me frustrei, um monte, por quê? Me frustrei porque eu achei que eu sempre fui criativo e criatividade na minha cabeça naquela época era ser artístico. Como você também. Vou te perguntar uma coisa. Você sabia desde criança que você não era criativa? Você pensava isso? Não, eu tinha amigo imaginário. E por que você não foi trabalhar numa área criativa? Porque chegou determinado ponto da minha vida e eu não sei qual foi ele exatamente. Eu tava até pensando aqui, né? Não sei qual foi o ponto em que eu percebi que eu não conseguia trabalhar com criatividade. Na verdade, tem um ponto que eu lembro que eu precisava fazer um trabalho do colégio e a gente tinha que fazer uma invenção, assim, para levar com cartolina ou para papel crepom, tipo, para vender. E aí eu pedi ajuda pro André. Ele me ajudou a fazer o Teacher Enrolator Tabajara, que era da época do Cacete Planeta. Aí era um pedação, assim, de papel crepom bem grandão. E daí tava escrito assim, ó, Teacher Enrolator. Aí você tinha que enrolar o professor. Cara, eu não lembro disso. Sim. E aí, naquele momento, nossa, eu lembro que eu dei muita risada. Todo mundo deu muita risada, assim, Você enrolou teu professor? Sim, né? Porque você tinha que fazer demonstração na sala. E daí todo mundo deu muita risada. E eu era muito quadrada para essas coisas, mas eu não sei em qual momento eu perdi isso. Talvez foi realmente as amizades que eu fiz, que me levaram para outro caminho. As drogas. As drogas. Mas aí depois eu vi que, olha, eu não sirvo para isso. Tanto que hoje é muito engraçado que eu trabalho com marketing, mas na época eu falava assim, eu nunca vou conseguir, nunca vou poder trabalhar com marketing ou publicidade. O André foi para essa área, mas eu não podia. Por quê? Porque eu não tinha essas ideias legais. Inclusive, na época que você estava em marketing na faculdade, você tinha que fazer umas campanhas publicitárias, não tinha? Porque eu tinha matéria de publicidade. Teve uma que eu fiz, eu lembro que eu criei uma marca, que era Pegasus, era uma marca de esporte que eu criei. E daí eu fui e filmei toda a propaganda com um amigo meu, tal. Daí a gente criou um plano de marketing, tinha o plano ali de propaganda. E engraçado, né? Porque aquilo foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz na universidade. E eu me encontrei muito ali, mas eu não tinha muita noção de que isso podia virar uma profissão no futuro pra mim. E engraçado, não, virar uma profissão no futuro. E engraçado que agora eu lembrei de outro caos. Que eles, né, mas conte aqui, por favor, o caos. O caos. Você lembra quando estava na 8ª série no Decisivo? Ele tinha que fazer uma música em inglês. Aí ele pegou pay. Lembra que você fez essa? Essa eu tirei sarro. Mas na verdade o que eu fiz? A gente tinha que fazer uma música em inglês, que era em português, e traduzir para o inglês. E eu e meus amigos, a gente foi... Eu lembro que eu tinha um óculos... Você lembra aqueles óculos da HB, assim? Aqueles de surfistinha? Eu tinha um desses. Daí a gente foi de camisa, assim, levou um pandeiro e a gente fez um grupo de pagode e a gente traduziu a música do Pimpolho. E era mais ou menos assim... Pimpolho is a very nice guy. It's a shame he can't see a woman. Era tipo assim... Ótimo, e foi o que inventei. Mas então, é bem legal porque desde dessas épocas aí que você era mais adolescente, a gente consegue lembrar histórias que a gente dá risada e que vocês já exercitaram essa criatividade. É verdade. E eu sempre acabei sendo uma pessoa mais chata. Mas, André, agora eu queria te perguntar uma coisa. Dentro toda essa tua jornada aí, depois que você entrou, até na Telefônica, você foi contratado porque você era um cara mais criativo do mercado, não era? Qual que foi o projeto mais difícil que você fez na tua vida que tivesse que envolver a criatividade?
Eu acho que, assim, o projeto mais difícil... Vamos puxar um pouco mais perto da gente aqui pra ficar mais perto de nós. Ele é meu amigo. Quando o pessoal fala assim, abraça esse negócio aí e leva pra casa. O mais difícil que eu tive até hoje não foi em nenhum lugar que eu trabalhei antes. Foi o daqui. O da Fantástica Fábrica ter minha própria empresa. Sabe por quê? Só pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu fazia um vídeo por semana. Né? Então, mesmo assim, eram 4 vídeos por mês. E para você fazer um vídeo, na época que eu tinha mais dificuldade, eu escrevia o script, depois de escrever o script, eu gravava, aí eu tinha que fazer edição, e às vezes na edição tinha materiais complementares, demorava um tempão. Com o tempo, eu fui aumentando de 1 para 2, hoje a gente tem 3, e a gente vai chegar em 4 agora, até novidade. Novidade, vamos chegar em 4, daqui a pouco 5 vídeos por semana. E isso é só uma das coisas. Eu lembro que na época eu estava escrevendo meu primeiro e-book, eu estava fazendo vídeo, e hoje eu tenho o quê? Uns 200 vídeos lá que eu gravei, e eu falo essencialmente de um assunto, que é criar apresentação para você se destacar no trabalho. Claro que dentro de apresentação você tem visual, você tem conteúdo, né? A gente fala um pouco de gamificação também. Mas, gente, não é um assunto mega variado que fala de várias coisas várias coisas super diferentes. Então, como é que eu consigo ter ideia de formatos diferentes? Como é que eu consigo ter ideia de assuntos diferentes para que eu vá sempre entregar conteúdo de qualidade para vocês? Para que eu vá entregar conteúdos diferentes, porque a gente não chega aqui simplesmente, fala um monte de besteira ali e acabou, gravou o vídeo. A gente tem desafio, tem podcast, né? Às vezes tem o desafio comigo de Tandera. Cara, para ter ideia para tudo isso, assim, no batidão do dia a dia, cuidando de aluno, é muito desafiador, porque na empresa é outro ritmo. Você tem um projeto, tem outro, mas as entregas são bem menores. Não menores, são com muito menos frequência. Então, certamente aqui, por mais que eu trabalhe muito mais, e assim, é muito mais que eu trabalhava quando trabalhava em empresa, acredite em mim, que você acha que empresário é de boa, tá viajando o tempo todo. Cara, quando tava na empresa, eu tirava um mês de férias. Hoje, não um mês não, mas 20 dias. Fechava a porta e ia embora. Fechava a porta e ia embora, cara. Eu não lembro a última vez que a gente tirou 20... Bom, em 2019 eu tirei 15 dias. 2019 eu tirei... 2019. Então, é muito mais desafiador. Porém, como eu exercito minha criatividade e eu amo isso, cara, não me sinto cansado. Tá, então, já que aqui foi o seu maior desafio profissional, né, nesses 30... Quanto é? 35 anos? 35 anos de vida? Foi no meu aniversário domingo. O André fez parabéns. Eu fiz parabéns. O André... Poxa, nunca... Nenhuma mulher chegou pra mim e falou pra mim, é seu aniversário? Por quê? Porque você tá de parabéns. Nossa! Deus é pai. Ainda bem que ninguém fez isso com você, hein? Coitada da mulher que tivesse feito isso com você. Mas já que... porque a Gisele te deu um soco na cara. Gisele é ciumento. Mas já que a nossa empresa é o teu maior desafio aí, que você, né, fez a sua criatividade na sua vida, quais que são as... Porque assim, ó, quando a gente é criança, né, existem coisas que a gente faz que exercitam a nossa criatividade. Tipo, as brincadeiras que você tem amigo imaginário, a lava que não pode pular, o Lego que você monta, o desenho. Mas hoje em dia, eu acredito que você não tem amigo imaginário. Quais são? Não tenho. Tenho sim, fica tranquilo. Bob. Até Bob é engraçado, porque quando eu trabalhava na empresa, o pessoal falava que eu vivia no Fantástico Mundo de Bob. Lembra daquele desenho do Fantástico Mundo de Bob? Que é assim, só que as coisas acontecem dentro da cabeça do André. Isso aí é coisa boa, mas é o Bob. Mas hoje, quais são, se você fosse dar um conselho pra galera aí, pra mim, 3 coisas que você sempre faz e que te ajudam a exercitar essa tua criatividade? Se você refletir assim, parar, ver do seu dia a dia. Deixa eu refletir um pouquinho aqui, 5 minutinhos. A primeira coisa que, assim, me ajuda muito e eu percebo, e quanto mais você faz, você acaba deixando isso muito consciente, que é consumir conteúdo. Mas não só do teu... Não, é consumir conteúdo, ponto. Né? O pessoal fala assim, o André fica no TikTok. Sim, mas eu tô no TikTok procurando por novos formatos que eu posso usar esse mesmo formato e colocar meu conteúdo ali dentro para fazer, tipo, Reels pro Instagram e não sei o quê. Formatos, né? Tô vendo Netflix, eu tô vendo um documentário, eu posso usar esse documentário nesse formato para falar sobre o assunto no YouTube. Então começa a ter ideia. Também consumir conteúdo em questão do conteúdo. Por exemplo,
Eu estava lendo um livro que é o Não Me Faça Pensar, que é um livro sobre como que se constrói um bom website. E às vezes desse Não Me Faça Pensar eu consigo ter ideia para apresentação. Eu consumo muito conteúdo em diferentes mídias e diferentes formatos, porque para você poder criar coisas novas, você precisa de insumo. É tipo a ideia, você quer fazer um vaso de barro, você tem que ter barro. Não vai fazer de árvore. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre quando você tá assistindo, assim, Netflix, que você vê documentários, você sempre tá com esse modo olho de Tandera ativado? Ou não? Cara, eu acho que o olho do Tandera meu, ele tá ativado inconscientemente já, porque é um exercício tão comum pra mim. Não é que eu tô assim, deixa eu pegar meu caderninho aqui, que agora eu vou assistir esse seriado e anotar. Não. Mas eu, por exemplo, a gente ensina sobre storytelling. Eu falo muito sobre histórias, já tem esse padrão na minha cabeça. Então eu já consigo enxergar o padrão automaticamente, porque é o quê? Uma vez que você... Eu falo que é a teoria do vidro rachado, entendeu? Se, tipo, rachou um vidro, você pode colar, ele vai estar sempre rachado. Isso não vai mudar. Teu olho Tandera ativado, teu olho treinado, uma vez que você enxerga o padrão, você nunca deixa de enxergar o padrão. Você vai estar sempre enxergando aquilo. Então eu, como trabalhei muito tempo editando meus vídeos, e eu nunca tive treinamento formal. Eu fui aprendendo por conta, mas tem coisas que eu fui estudando, fui aprendendo, e agora, quando eu vejo um documentário, eu consigo entender por que ele está fazendo aquilo. Ah, pô, que legal como ele está usando a luz. Ah, essa luz deixa mais dramático. Legal, posso usar isso se eu quiser transmitir isso pro meu vídeo. Então eu tô sempre meio que, claro, aproveitando, não penso que o André tá psycho ali, né? Meu Deus, deixa eu observar tudo. Mas, de certa forma, isso tá contribuindo com novas ideias. É um automático já. É um modo automático. E é engraçado que, uma vez que quanto mais insumo você tem, mais fácil fica para criar. Sabe? Tipo, você vai ficando uma pessoa... Não é nem questão de, cultura nem nada. Tipo, é mesmo um monte de ideiazinha do nada vem do nada. Uma segunda coisa que me ajuda muito, aí eu falo... Até você fala e faz isso também. Por exemplo, ontem eu estava montando um material de uma aula que eu vou ter que dar hoje. Né? Uma aula numa plataforma lá que a gente foi convidado. Então, eu montei minha aula ontem à noite, hoje de manhã eu vou revisar. Eu nunca gosto, por exemplo, eu nunca ia deixar para montar a aula hoje mesmo e daí já aplicar ela. Porque a versão que eu faço hoje não é a melhor que eu posso entregar. Claro, né? Se você ficar revisando ali, o negócio fica sem fim. Mas eu digo, dá um tempo de horas, ou se você puder dormir melhor ainda, para você revisitar aquilo que você cria. Porque uma vez que você dá atividade pro teu cérebro fica trabalhando naquilo, ele absorve coisas novas do ambiente, e quando você vê de novo, você não é a mesma pessoa. Talvez você... estava cansado no outro dia. Tem várias coisas. Podia estar meio... com pessoas interrompendo. Mesmo, exatamente. Agora, quando você olha com uma cabeça livre desses impedimentos, você consegue ver oportunidade de melhoria e entregar algo melhor. E uma terceira coisa para mim que ajuda muito é a organização. Até eu e a Ana, a gente fez um teste. E eu e a Ana, a gente deu um nível de organização muito alto e o meu mais alto que dela. E até a minha esposa falou assim, tá bom que o André é organizado. Mas não é seu ponto de, né, o André tem o armário arrumado por cor. Não, porque eu não tenho. Mas a organização no meu processo criativo. Não é à toa que a gente chama de processo criativo. Se a gente acha que eu vou sentar aqui com uma folha de papel e vou, miscelânico, vai baixar o santo e você vai fazer o negócio, não vai. Não vai, cara. Então, assim, por isso que na nossa metodologia sempre existem 3 coisas que eu coloco. Que é, primeiro de tudo, mentalidade. Eu tenho que mudar a mentalidade da pessoa, né? Porque senão ela fica travada. Segunda coisa é dar insumo para ela poder criar. Então, é dar novos conhecimentos. Conteúdo. E depois, com esse novo conteúdo, o que a gente faz? Eu sempre traduzo através de uma ferramenta. Porque quando eu tenho passo 1, passo 2, passo 3, pode ser que chegue no resultado 4, no resultado 5, no resultado 6, porque isso depende da pessoa, das ideias que ela tem. Mas os passos para ela ter um resultado são os mesmos. Porque se a gente deixa ele muito randômico, para a pessoa que tá com a criatividade dela ainda muito internalizada, que ela tá travada, é muito mais complexo. Até as pessoas que falam assim, eu crio e eu não sei de onde vem, o cara é artista, meu Deus, ele... Não, ele tem um passo a passo dele, é que ele não percebe isso. Só que às vezes ele não consegue traduzir esse passo a passo, né? Exatamente, ele não consegue traduzir para as pessoas. Você pode ver, tem pessoas assim que são muito boas na empresa que elas trabalham, são boas em execução, são péssimos professores. E normalmente o cara é ruim como professor porque ele não tem essa capacidade de organizar o passo a passo dele. Ele tem, mas ele não consegue externalizar isso. Eu sempre tive muita facilidade. Tanto que a gente tem lá o nosso Canva de Storytelling, por exemplo, que é um passo a passo para você poder criar conteúdo com história. O mapa de Tandera. O mapa de Tandera, que é o passo a passo para você criar uma apresentação. E meus alunos que estão assistindo aí podem dizer, não fica muito mais fácil quando você tem um passo a passo do que se eu ensinasse um monte de habilidade perdida? Então esse é o ponto. Ser processual. Não quer dizer que porque é criatividade que você não pode ser organizado. Né? Então isso me ajuda muito. Eu até quero te fazer uma pergunta.
vocês viram que foram 2 caminhos bem diferentes. Eu, que sempre fui criativo, desde criança, e de repente achei que não era, e fui para uma área mais estratégica para poder organizar minha criatividade, e me achei nisso. E você, que sempre se achou não criativa, e de repente, depois de adulta, mudou completamente de área, e começou a trabalhar numa área criativa que era de marketing. Como que você, depois de adulta, conseguiu treinar a tua criatividade? Porque aquela coisa assim, cachorro velho não aprende truque novo, né? E você aprendeu a ser criativa. O que você fez aqui que ajudou você a treinar a tua criatividade, que talvez alguém que tá travado, tá travada, vai poder fazer também? Primeiro, eu quero falar que não foi fácil, tá? Foi muito difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso com o André na área de marketing, eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir aprender isso. Foi bem desafiador. Mas eu acho que tem um dos princípios que a gente leva muito aqui na empresa, que é a tal da insistência e consistência. Então, todo dia eu ia fazendo um pouquinho. É aquela teoria do melhorar 1%. Então, a gente tinha alguns desafios de Lego aqui que eram muito legais. A gente fazia alguns anos atrás, que, por exemplo, o André colocava lá, o teu desafio é montar um Pikachu. E eu tinha, dentro daquela possibilidade do Lego, que era quadrado, não tinha todas as cores que realmente tinham o Pikachu, eu tinha que fazer o mais parecido conforme a figura, o Pikachu redondinho, mas eu tinha que dar um jeito e fazer com que parecesse. Eu não era melhor, não era. O André fazia coisas melhores que eu. Mas, comparado ao quem eu era ontem ou o que eu fazia no passado, nossa, eu era infinitamente melhor. E aí eu acho interessante, porque como eu fui treinando isso todos os dias, na hora que eu tive que colocar isso num projeto meu que era mais desafiador, parece que a coisa flui mais natural. Porque se alguém chega pra você e fala assim, André, eu preciso que você inove nessa campanha de marketing, faça uma coisa bem disruptiva. Por exemplo, tinha um seriado que era aquele Mad Men, e aí eles trouxeram a campanha do cigarro e tal. Quando você olha aquilo, você fala, nossa, eu nunca conseguiria pensar num negócio desse porque é extremamente criativo e tal. Quando você tem já a tua cabeça treinada, fica muito mais fácil de vir essas ideias. Porque o cérebro, ele realmente fica treinado. E aí, quando você vai fazendo essas atividades, como eu pintava também bastante, parece que a tua cabeça vai trabalhando, sabe? Inconscientemente. E aí, quando você tem um desafio, vem pá! E o negócio dá certo. Então, claro, foi um processo desde 2018, tô nisso, a gente tá em 2021. Ainda eu tenho que trabalhar muito. Mas eu acho que foi muita insistência e consistência e atividades, como Lego. Aí tinha outra atividade da carta que você fazia também, sabe? Que tinha que dar, por exemplo, outro nome pra cadeira, que era o senta-bunda. Então, coisas assim que você vai abrindo um pouco teus horizontes e teu olhar. Aí, ó. 2 ótimos exemplos de uma pessoa que conseguiu organizar a criatividade, que se você às vezes está se sentindo perdido, perdida, você consegue sim organizar isso e aplicar, e uma pessoa que não se achava criativa que conseguiu transformar. Então isso eu acho que só prova que a criatividade está dentro de todo mundo. Cara, não é que eu não me achava, eu não era. Não era. Então, mas assim, isso só mostra que acho que tá dentro de todo mundo. Uhum. É só uma questão de você, como a gente falou, insistência, consistência e praticar. E como sempre, obrigado por escutar.